Yes, let's start again. Agora nós vamos, então, nos encaminhar para a próxima atividade. Eu só gostaria de dar um aviso antes, que o sistema para vocês fazerem o upload das apresentações das sessões científicas já está aberto. Vocês supostamente receberam um e-mail encaminhando, né, para esse site. Se vocês não receberam o e-mail, por favor, falem com o Júlio. Ele está dando um oi ali atrás. Que aí o Júlio resolve a situação. Agora eu vou passar a palavra para a professora. Desculpa. E também o evento, né, ele está com um aplicativo próprio. Quem quiser baixar o aplicativo, eu acho que no site tem o QR Code para... Só no Play Store e na loja. Tá certo. No aplicativo está a programação atualizada, está com todos os papers, acesso a todos os papers. Então, quem tiver interesse, é só entrar no Play Store, enfim, onde vocês baixam os aplicativos de vocês, que vai estar o aplicativo do evento. Então, chama Feedloop. PH. Eu estou tumultuando de novo. O aplicativo do evento, ele tem a programação, tem os detalhes, todas as alterações estão imediatamente feitas no aplicativo. A gente substituiu o programa impresso pelo aplicativo, e aí o aplicativo é o Feedloop. Feedloop é P-H-E-E-D de dado, loop, L-O-O-P. Vocês baixam, e aí com o e-mail de vocês fazem o cadastro e tal, e ali vocês, quando troca a sessão, quando muda alguma coisa, está lá. Então, é muito interessante baixar para poder seguir a programação com detalhe, tá bom? E ali, para os palestrantes, né, com essas mesmas senhas, você tem acesso também à plataforma do mesmo Feedloop para subir as apresentações, tanto de palestrantes quanto de comentarista. Obrigada, professora Ivan. E agora eu vou passar a palavra para a professora Janine. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Janine Schirmer, eu sou diretora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo e também faço parte do CO, sou vice-presidente do CO, junto com o Ivan. E a gente tem tivemos um desafio de juntar a saúde com a economia e com o próprio direito. Então, assim, é um desafio que a gente vem trabalhando a miúde, né? E tem sido muito interessante para que a saúde, de fato, possa beber dessa discussão empírica que a professora Bianca falou aqui, do direito, por que uns ganham e outros não ganham, né, professora? E na saúde isso é muito frequente, especialmente com a judicialização das terapêuticas, dos tratamentos. Então, eu hoje aqui tenho o privilégio enorme de estar anunciando a presença aqui da nossa querida professora Maria Paula Dallari Butti, professora da Escola de Direito, né, da Universidade de São Paulo. E, claro, sem dúvida, vai ser uma palestra maravilhosa que a gente dá início aqui a esse evento que o Brasil aqui cedia, que é o CELS, né? Professora Maria Paula, por favor, fique à vontade. Acho que já está com o microfone. Muito obrigada. Alô? Vamos trocar. Alô? Alô? Foi? Alô? Muito obrigada, professora Janine, pela apresentação. Eu vou fazer a minha fala em inglês, mas queria fazer umas poucas palavras em português aqui de saudação. E permitam-me ser extremamente econômica nos cumprimentos. Eu vou cumprimentar todos na pessoa do meu amigo e colega, professor Ivan Ribeiro, pela empreitada de organizar esse evento e esse grande encontro científico internacional que realiza a multidisciplinaridade. Então, agradeço a saudação da professora Janine, mas eu acho que ela toca no ponto mais importante, que é a inovação que decorre de nós termos perspectivas diferentes debruçadas sobre o mesmo problema. Então, o olhar para o problema nos orienta, nos conduz e nos inspira a procurar novas soluções e novas abordagens. Eu tenho pesquisado, não exatamente pesquisas quantitativas, mas muito em direito e políticas públicas,
que é uma vertente que certamente dialoga de maneira bastante estreita com esse diálogo, essa reflexão que a gente vai fazer aqui. Então, eu queria fazer uma saudação, em primeiro, a todos que estão aqui, os de fora do Brasil, os brasileiros, os estudantes, os professores, as professoras, sejam todos muito bem-vindos, e espero entretê-los, espero ter a capacidade de apontar essas conexões que eu mencionei. Então, com isso, eu vou começar a falar em inglês e vou tomar a liberdade de ler. Então, tentar da melhor maneira possível fazer uma leitura que possa entretê-los. The general theme of this speech is law and public policy in illiberal times, as advanced by our colleague, Professor Ivan Ribeiro. I have 6 parts. First of all, introduction. Today we're going to talk about something that brings together the core themes of this conference, empirical legal studies with focus on rigorous methods in the field of law and public policy. And let me tell you, it's not just an academic exercise. The biggest challenge we face right now globally is the rise of illiberal regimes in so many countries. And with them, we see a real threat to the social safety nets that protect so many people. And, we need to find a way to strengthen our democracies. And I believe that a law and public policy approach can be a powerful tool for doing so. That's what I'm going to explore in this presentation. My interest in law and public policy, which I'll refer as LPP from now on, began over 30 years ago. While writing my habilitation thesis, published as a book in 2013, I started digging into the methods used to study LPP. Since then, we've assembled a large team, the State Law and Public Policy Research Group, dedicated to advancing these questions. Our current focus is on constructing a general methodology with which we call LPP approach. This approach seeks to address several key challenges. First of all, establishing a common vocabulary and a set of shared concepts and assumptions. Second, understanding the role of interdisciplinarity. And third, clarifying the role of law within the broader policy landscape. Our goal is to foster, in Haas' words, an epistemic community around LPP. Professor Ivan Ribeiro and I are, in a certain way, sponsors of this LPP epistemic community in the sense that, despite our different backgrounds, we share a common interest in the methodological foundations of the peculiar combination of theoretical and empirical dimensions into LPP research. As a pioneer in quantitative empirical legal research in Brazil, Professor Ivan has spent some decades working in fields like jurimetrics and the economic analysis of law. When we first met in 2013, he expressed enthusiasm for my thesis, noting common grounds of an empirical approach within it, departing from the 4th chapter of my book. Our joint projects reveal the convergence of perspectives, guiding our collaboration through joint methodology innovations. This presentation summarizes our dialogue and common conviction on this matter. I hope it sparks an engaging and productive discussion. To frame our conversation today, I'll first elaborate on the concerning scenario I just introduced, the erosion of democracy and social rights. After that, I'll briefly discuss how law can contribute to addressing this situation, presenting some of my main findings. Then I'll turn to a twofold discussion on methodology. On a broader level, I'll examine some premises of the LPP approach, particularly the interplay between law and politics. The discussion will then lead us to explore the underpinnings of an empirical LPP approach. Finally, I'll reflect on this methodology's normative versus positive nature. Before I begin, let's clarify a few things. The title of this presentation mentions a framework. This aligns with methodological proposals like Elinor Ostrom's Institutional Analysis and Development Framework. Hers, like mine, is focused on policy analysis.
As I continued exploring LPP methodology, I realized I was working on a broader level. LPP isn't a single framework. It's a general approach that allows researchers to choose from different frameworks based on their underlying principles. Therefore, I prefer to call it an approach where you can work within several possible frameworks when dealing with public policies. Second part, the challenge brought about illiberal times. The rise of illiberal governments presents a significant challenge, compounding an existing problem that particularly affects the Global South, the fragile promise of social rights. Developing countries consistently enshrine broad and ambitious social rights in their constitutions. However, guaranteeing these rights, particularly for the most vulnerable segments of society, proves to be a persistent obstacle. This challenge echoes the experience of countries like Portugal and Spain, which transitioned from authoritarian regimes in the last decades of the 20th century. In the same spirit, the Brazilian Constitution of 1988 sought to establish a broad range of rights. This movement aligns with transformative constitutionalism in South Africa, some countries in Latin America, and East Europe in the shift through the third wave of democracy in the world. But in recent years, the rise of illiberal democracies and the spread of authoritarian trends are corroding fundamental democratic values, restricting individual freedoms and undermining the rule of law. This erosion extends beyond these basic values, the first and second waves of constitutional rights in Marshall's terms, to the very fabric of civilized society. The material conditions for a dignified life assured by economic and social rights are now under attack by authoritarian leaders and their followers. The only way forward to address the challenges posed by the erosion of rights and democracy itself is a renewed commitment to the social state, coupled with a progressive approach to LPP. Even in the Global South, this endeavor can be undertaken through a stepwise strategy that acknowledges the policy-making process as a dynamic interplay between conflicts and compromises. This incremental, or rather reformist approach requires both forging strategic alliances and carefully addressing institutional complexities. I believe that law and public policy can help address these challenges, both the difficulties developing countries face in fulfilling their promises of social progress and the fight against democratic backsliding. The progressive potential of LPP is essential for safeguard civilized guarantees and ensuring democratic resilience. Third part, the role of law in policy making. Historically, some have downplayed the relationship between law and public policy. Clune describes these disagreements with a sharp irony as turf wars, territory disputes. However, it's important to understand the deeper context. Law and policy were so intertwined that separating them seemed unnatural for a long time. Lowy identifies a shift in this perspective during the New Deal era. Until then, since the 19th century, law and policy had essentially been synonymous with public order. But the expansion of state activity transformed the phrase into a shorthand for what the state does. In Lasswell's book, Politics, Who Gets What, When, How, this intertwining of law and policy is clearly implicit. This is a recurring theme in his later writings, especially his famous 1943 article on legal education, co-authored with Myers McDougall. In Brazil, some propose the concept of legal technology, suggesting an instrumental use of law for policy purposes. Although I agree with this proposition, we must be careful to avoid the risk of downplaying the complex relationship between law and policy into a simplistic approach. Law is not merely a tool for implementing policies, just as policies are not merely the legal dispositions used for their planning and implementation. A more profound and nuanced understanding of this relationship of the policy-making process itself is possible. The notion
of legal and institutional arrangements is more akin to the broad scope of this legal technology. Policies are created, implemented, and evaluated through a set of norms, highlighting their procedural nature. These norms are developed and approved at different times and under diverse political and social conditions. They are sometimes repurposed from previous policies, with elements of earlier legal and institutional arrangements persisting in subsequent policies. They gradually become embedded within the broader government apparatus, a phenomenon Clune describes as the alluvial state. This process extends beyond the creation of norms. Legal doctrines and legal theory also contribute to the building blocks of policies. Let me illustrate this using what I call middle-level analysis. Here I shall highlight Professor Ivan's advancement in this kind of analysis. Departing from American sociology and political science, he delved into the exchange between Talcott Parsons and Robert Merton regarding grand theory versus middle-range theory in analyzing social phenomena. Examining the assumptions and concepts in this debate, he adapted the middle range, to the study of law and public policy, boosting middle-level analysis. So this middle-level perspective views the very essence of policy as a process. The struggle to implement social policies is largely the culmination of social conflict. Law, especially in civil law countries, plays a fundamental role in conflict resolution, and the legal profession is structured around managing them. Indeed, legal procedures begin with defining the matter at hand, establishing common ground, and determining the focal point of contention. The participation of interested parties is carefully evaluated, with considerations shaping the legitimacy for each. The opportunity to present arguments and the allocation of the burden of the proof establish the arena for conflict resolution. Finally, the power to issue authoritative decisions is considered to ensure the stabilization of social relations and foster a sense of legitimacy amongst the parties involved. As we can see, law is intrinsically embedded in public policy. It is not a superficial or incidental relationship. By reclaiming the traditional meaning of law and public policy, we can propose an LPP approach that addresses both descriptive and prescriptive questions. Fourth, the normative power of the LPP framework. The embedded nature of law in policymaking calls for a method of analysis that goes beyond a strict literal interpretation of legal texts. However, this analysis must be conducted by paying close attention to the relationship between law and public policy. It's not meant to be an external viewpoint, nor just a sociological or economic perspective on policy. The Brazilian LPP movement's approach departs from legal institutional arrangement analysis, moving beyond a formalistic interpretation of the law. As I said, the LPP approach enables researchers to map the legal dimensions of the arenas and actors involved in policy disputes. This facilitates compromise through consensus-building decisions. This discussion compels us to consider law and politics simultaneously. Clune proposes a political model where he intertwines legal elements with their political and social environment. Rooted in legal realism, he critically applies the concept of law in action to examine actors and institutions, especially in the implementation process. Ultimately, this process requires understanding how legal instruments interact with political and organizational realities. In a way that resonates with the arguments of both Nelson and Lasswell and McDougall, Clune critiques the dominant rational analysis paradigm for oversimplifying policy implementation and neglecting the influence of politics and values. While recognizing the importance of scientific investigation for understanding social process, Lasswell, in line with the
pragmatic tradition of American social science, also argued for upholding democratic values and attending to the public interest and human dignity. Criticism directed at Lasso and McDougall often centers of the type of democracy they championed. McDougall appeared overly aligned with US foreign policy during the 60s and seemed to endorse the Cold War era model of American democracy with its strong opposition to socialist experiments and supporting positions like affirming the right of the US to conduct nuclear tests in the South Pacific, for instance, far away from the universal values we might expect. However, we must be aware of the risk of paralysis that can arise from this pessimistic view. A pragmatic perspective still holds merit despite its potential downsides, and the policy analysis approach that strives to be entirely value-free might be misguided. In the book, The Moon and the Ghetto, Richard Nelson reflects on the successful Apollo 11 moon landing and questions why humanity could achieve such a feat, yet struggles to solve basic problems in impoverished communities. In his search for a suitable and realistic approach to policy analysis, he proposes two criteria for evaluating its adequacy. First, he emphasizes the need for predictive power. Nelson argues that a robust theoretical framework is necessary to move beyond mere description and make reliable predictions about the likely consequences of policy choices. In his view, rationalistic approaches, primarily economics, but also operations research and system analysis, fall short because they rely on simplistic and limiting assumptions. He suggested that organizational approaches encompassing sociology, political science, and public administration offer a more nuanced and context-aware examination of social conflicts, potentially yielding more accurate predictions. Second, he asserts that normative strength is equally important. Any analysis must be grounded in equity, fairness, and human rights values. While rationalistic approaches may possess this capacity, Nelson finds it lacking in organizational ones. He does, however, recognize the strong normative capacity of a legal approach. He argues that balancing descriptive and prescriptive powers is crucial for resolving the moon-ghetto paradox. The LPP approach takes legal studies beyond a purely normative stance, enabling a close examination of policies with a strong emphasis on scientific inquiry into the policy process. Fifth, what is an empirical approach to LPP? From its inception, the LPP approach has sought to move beyond fragmented and isolated studies toward a systematic and cumulative understanding of policies. It emphasizes the need for a structured approach, integrating multiple perspectives through frameworks, mappings, and the systematization of case studies. Drawing on propositions from legal realism, transformative constitutionalism, new institutionalism, and critical legal studies, it embraces the interdisciplinary nature of policy analysis. Mapping legal institutional arrangements, however, must avoid the illusion of completeness. Over the years, I've encountered research that, under the guise of mapping a policy phenomenon, attempts to convey the idea of an exhaustive and comprehensive collection of evidence leading to a value-free and objective conclusion. This approach is inherently misleading. Mapping involves choices made beforehand. Researchers map a phenomena with a specific purpose in mind, as all maps are selective and limited representations of reality. We choose which real-world elements are relevant to our research and represent them using carefully selected pictorial or written symbols. We then develop a theory that explains the connection between each element of reality and its representation on the map. Transparency about these choices is essential for establishing the map
processes external validity, while acknowledging that it's not a panacea for achieving a kind of automated science. Herbert Simon's contention regarding the acritical use of causal analysis, highlighting the dangers of this kind of automatic science, remains an important alert. He warns against applying a technique without, quote, understanding its conceptual basis and the limits of its validity, unquote. This empirical exercise must move beyond a narrow focus on legal instruments. It must seek a deeper understanding of how policies produce outcomes by articulating the mechanisms driving those effects. The key concepts here are results and mechanisms. In policy analysis, the focus should be on tangible social results, not on abstract or reified concepts. We must move beyond grand theories and embrace more focused explanations to understand why we arrive at specific outcomes. This explanation should clearly demonstrate how theoretical propositions translate into observed results, outlining the fundamental mechanisms and pathways that fuel the social changes policies aim to achieve. Now, the sixth and last part, democracy, resilience, and LPP approach. To conclude this presentation, I'll briefly outline how the LPP approach uniquely positions itself to foster democratic resilience, both in the face of authoritarian advances and in the context of reforming constitutional projects in the Global South. This final argument builds upon Clune's acknowledgement of the dynamic nature of the policy process and his emphasis on the successful institutional interactions to implementing public policies. Firstly, attempting to segregate legal and political activity from each other is unproductive. The disputes, conflicts, and negotiations among different groups that permeate policy making move in a continuum between law and politics. The assumption that there is a distinct political stage in the process where law is created, followed by a purely technical phase of applying, it is misleading, if not outdated. As for Clune's argument about institutional interaction, he recognized that policy formation and implementation involve, quote, different balances of power, and the politics take quite different forms, unquote. The LPP approach can counter attempts by authoritarian governments to curtail social rights and democratic freedoms. It can do so by addressing and mitigating uncertainties and inefficiencies in policy implementation. The complex nature of policy making becomes even more pronounced when constructing a social state. A streamlined policy process fosters greater social support, contributes to developing a strong legal framework, and ensures an adaptable structure of legal institutional arrangements. This is the very process of creating the alluvial state as described by Clune. The LPP approach's progressive and reformist nature is founded on instruments such as social participation and control, committees with social representation, and a strong the LPP approach's progressive and reformist nature is founded on instruments such as social participation and control, inclusivity, and accountability. It prioritizes public hearings and consultations, committees with social representation, and a strong commitment to transparency. This practice yield more legitimate policies, gaining strong societal support and contributing to democratic resilience. Building strong institutions is the only way to tackle the threats to social rights and democratic guarantees. In conclusion, I believe that this vision for our research is not unrealistic. It is what we should expect from our scholars and policymakers. All science should be mindful of its impact on society at large. There is no room for dilettante knowledge production. Careful investigation into the effects and prospects of policies grounded on rigorous empirical analysis should go together with a pragmatic application of its findings.
A pretense of value-free science has chosen a side, the side of the status quo, perpetuating the extreme levels of poverty and suffering we see today. I hope the discussion at this conference mark a path toward fostering democratic resilience in these uncertain times. Thank you very much. Bem, a gente sabe que numa palestra não tem debate, mas eu acho que podemos abrir um debate aqui, né, professor Ivan? Por favor, acho que a professora fez uma série de insights interessantes aqui. Eu gostaria de deixar os colegas à vontade. Lembrando que as perguntas podem ser feitas, evidentemente, em português. Em português, né, e professora? serão traduzidas para... Você não aguenta, né, Ivan? Eu queria fazer aqui uma ponte, já as observações no começo, né? E é muito divertido ouvir falar lá da guerra de território, né? Essas pequenas quarteladas passam assim. Não é elegante falar delas, né, mas elas acontecem. Né? E aí, pensando na colocação, quando a gente fala lá de uma abordagem de direito e políticas públicas, uma coisa que vem à mente, que a gente vê muitas vezes, muita gente, né, quando vai falar de um campo novo, quer estabelecer uma disciplina, quer criar uma área de conhecimento nova. Né? Então, queria... uma ideia fácil e provável seria, ao invés de propor uma abordagem de direito e políticas públicas muito mais preocupada em produzir resultados empíricos e de uma abordagem positiva, né, de explicar os fenômenos e aplicar aquilo numa abordagem prescritiva, a gente podia cair numa algo que talvez seja produtivo, talvez não seja, que é tentar demarcar um campo próprio, dizer, olha, nós temos uma disciplina nova chamada direito e políticas públicas, assim como a gente teve o direito econômico, assim como falam de outros tipos de direito. E queria aqui ouvir da professora Maria Paula como que ela enxerga e como que ela, assim, se ela vê essa possibilidade, se entende que a ideia de uma abordagem de direito e políticas públicas tenta exatamente não cair nesse tipo de armadilha, e se é uma armadilha ou se isso é uma percepção minha, né, queria ver um pouco nesse sentido. Obrigada, Ivan. É uma acho que muito oportuna provocação, porque eu escrevi um artigo em 2019 chamado Abordagem, Direito e Políticas Públicas, onde eu procurei explicar por que não devia ser uma disciplina, por que ela devia ser aberta, exatamente para poder comportar diferentes subsídios e diferentes conexões com diferentes áreas, para a resolução de diferentes problemas. Mas isso é mais complexo do que parece, porque as disciplinas, nós ouvimos a professora Bianca falar do contato entre a economia e o direito. Elas têm os seus pressupostos, elas têm os seus conceitos, elas têm as suas práticas validadas pelas comunidades. E quando você transpõe o limite disciplinar de uma disciplina para o outro, você pode estar cometendo impropriedades na outra disciplina. O direito, como é uma disciplina muito formalística, ele quase que convida as pessoas a estudarem, a buscarem fontes externas ao direito. Mas você pode muito facilmente cometer impropriedades e, sem querer, usar uma bibliografia de outra área, não perceber que você está misturando coisas que naquela disciplina, por exemplo, na ciência política, não se misturam, são duas correntes distintas, assumindo pressupostos que uma corrente econômica aceita e a outra corrente econômica rejeita. Então, é um risco. A transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade envolvem muitos riscos. É mais cômodo você estar dialogando dentro de uma comunidade estabelecida que fixou os seus pressupostos, fixou as suas questões principais e que vai evoluindo gradualmente a partir de debates estabelecidos. O diálogo multidisciplinar, num primeiro momento, entre disciplinas que continuam presas às suas realidades e que passam a olhar para a possibilidade de um estreitamento interdisciplinar, quando elas já terão algum pressuposto comum, implica um trabalho mais lento do que parece em estabelecer esses pressupostos do diálogo comum. Então, nesse artigo de 2019, eu provocava
os pesquisadores em direito a que nós estabelecêssemos essa base comum da abordagem em direito e políticas públicas. E eu vejo com muita simpatia esse encontro da rede de estudos empíricos em direito, porque há um movimento semelhante naquilo que foi criado no Brasil como Rede de Direito e Políticas Públicas, que acaba de fazer o seu 4º congresso. E hoje nós percebemos que naquele grupo, naquele conjunto de pesquisadores, existe uma afinidade de conceitos, uma afinidade de linguagem, que rejeita, por exemplo, um equívoco comum naqueles profissionais do direito, e acho que até na área de vocês, um equívoco comum no controle judicial de políticas públicas. É muito comum que o controle judicial de políticas públicas se baseie numa convicção pessoal do juiz sobre aquilo que ele entende que é a política pública. O juiz ou juíza, em geral, não tem formação sobre como se formou uma política pública, o que ela envolve em termos de recursos financeiros, de recursos humanos, né, há quantos anos ela está estabelecida. Então, o esforço da abordagem direito e políticas públicas é de prover essa informação prévia e essa consciência prévia de que uma política pública não se formou ali naquele processo judicial. Ela se formou muito antes. Não se formou numa única peça de lei, num único texto de lei. Geralmente, ele decorre de uma combinação de textos normativos, de uma combinação desses textos normativos com atos administrativos, com alocação de recursos orçamentários, formando, então, aquele programa de ação para enfrentar um problema complexo. Então, ao mesmo tempo, Ivan, estabelecer a abordagem direito e políticas públicas é uma maneira de reconhecer a limitação de cada uma das disciplinas para, isoladamente, dar conta das políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, deixar em aberto a solução. Porque aí diversas combinações e diversos experimentos de pesquisa vão gerar diferentes respostas, umas melhores e outras piores. Só para dar um exemplo, não me alongar muito, mas aqui, marcando uma diferença com esse grupo, uma das experiências metodológicas que nós estamos enfrentando é de fazer pesquisa empírica não quantitativa. Então, o mapeamento dos arranjos jurídico-institucionais pretende ser isso, uma descrição sistemática de como se formam os arranjos jurídico-institucionais não quantitativa. Em parte reconhecendo que eu, meu grupo próximo, somos muito limitados no domínio dos métodos quantitativos. E, em parte reconhecendo que o direito tem uma aptidão muito grande por fazer a leitura das leis, dos instrumentos jurídicos, das normas, dos atos, e isso permite identificar um movimento que nem sempre pode ser identificado só pela pesquisa quantitativa. Desculpe se me alonguei, mas acho que dou um panorama dos desafios do campo, né? So I thank you for your speech. I'm looking forward to reading it. I thought it was fantastic, really provocative. And I wanted to ask you a question, and it really does follow on Yvonne's question about the new LPP. In the U.S., there is the Law and Economics movement, which is now sort of well recognized as the second law and economics movement. Mm-hmm. There was an earlier law and economics movement in the early 1900s up through the Great Depression and into just at the edge of World War II. And those lawyers and economists who were doing work were very much concerned with a lot of the distributional issues. In fact, much of they included Robert Hale and John Commons. Much of their work really influenced New Deal legislation. Mm-hmm. They had a huge and significant impact. They did not have a meaningful impact in economics. They weren't as quantitative. They didn't leave the kind of formal traces. And in the wake of all of that, in the wake of other eradication of formalism, the second wave of law and economics, and they were much more formal and technical. They spoke to judges, not legislatures. They were not interested in distribution.
So it seemed to have a sort of a cadence and a slightly different pattern. Now in the U.S. there is now a Law and Political Economy, LPE. And I wonder if you know about this. It's really fascinating because it lines up significantly with what you're describing. And I think it would be very synergistic for you, potentially. LP, Law and Political Economy, is an alternative to law and economics. I think a number of students have felt the failure of the second wave of law and economics to engage with the more foundational distributional concerns as well as rights, taking sort of much of the current law and economics takes rights as given and then runs in quantitative or theoretical analysis given that. But it's, the new LPE is more critical, but I don't yet see them advancing a more positive project the way you're describing it. So this is just a very long way, and forgive me for going on. Just to say, again, I thought the speech was provocative and really interesting. I think that there is a community within the LPE that may align with LPP, and especially the extent to which you're thinking about broadening out, and rather than creating a new model that will be followed. I wanted to invite any comments or questions that you have on that, but thank you very much. Thank you very much, Professor. If you don't mind, I will answer in Portuguese, because I can develop more. Eu vou tentar falar devagar para que a tradução seja o mais fiel possível. Muito obrigada pelo seu generoso cumprimento. E eu confesso que não conhecia o movimento LPE. Eu estou agora com o meu grupo de pesquisa, com os meus alunos, terminando a tradução da obra de um autor que tem uma obra singular nos Estados Unidos na área de LPP. Ele se chama William Clune, foi bastante citado aqui. Eu estive com ele, é um professor emérito, é um professor de mais de 80 anos, em Wisconsin, Madison, que fez ele tem artigos dispersos, publicados, a sua maioria, nos anos 1980 a 1990. Depois desse período em que ele fez um aprofundamento teórico muito grande, ele se dedicou a trabalhos aplicados em LPP na área de educação. E ele tem vários trabalhos em educação. Eu acabo de traduzir uma parte dessa obra, vai ser um livro de mais de 500 páginas, para o público brasileiro. E o próprio professor Clune ficou surpreso e maravilhado de ver como a obra dele, eu mandei para ele a tradução do sumário, como ela compunha um todo, uma coisa articulada, que dialoga com a metodologia, uma parte empírica, e por isso que ele trabalhou tanto em educação, e a sua formulação teórica. É um autor extremamente rico, porque ele demonstra a presença da política e ele vai descrevendo, por exemplo, é uma coisa que a gente vive aqui no Brasil, mas não sabe descrever, o uso que se faz da sanção, do poder punitivo do Estado. Vocês, nos Estados Unidos, têm o Instituto do Plea Bargain, e como aquilo se presta à manipulação, né, a manipulação do poder punitivo pelas autoridades. O William Clune ele não faz só uma denúncia, ele mostra como é que isso é usado, existem padrões, como é que esses padrões são usados para favorecer uma situação ou outra. Esse é o tipo de exemplo de uma descrição não quantitativa, mas qualitativa dos arranjos jurídico-institucionais. Eu fiquei muito interessada nesse LPI e digo uma coisa, que essa descoberta do professor William Clune foi feita depois de uma pesquisa em que eu ativamente procurei localizar nos Estados Unidos autores em direito e políticas públicas. E o único autor que eu encontrei que tinha uma obra desse volume, com essa profundidade, foi o William Clune. Então, eu estou bastante interessada e gostaria muito de conversar depois e com mais tempo sobre essas possibilidades. Talvez nós encontremos, sob um diferente rótulo, talvez não se chame LPP, talvez se chame LPI, mas algum tipo de preocupação similar àquela que nós buscamos aqui no Brasil. Então, eu agradeço muito o seu comentário, acho que foi bastante interessante, muito bom. Obrigada.
Sim. Bom, obrigado, professora Maria Paula, pela palestra. Eu só fiquei provocado pelo comentário do professor Richard, porque fui orientando da professora Maria Paula e apliquei o método, né, a abordagem de Direito e Políticas Públicas na minha dissertação, que trata da regulação das vias urbanas, e agora tenho trabalhado com Law and Political Economy, não dá para chamar de uma metodologia, mas com essa abordagem no meu doutorado, em que eu estou estudando o mercado de planos de saúde. Eu só queria fazer um comentário e uma provocação, até para ouvir também, que uma coisa que tem me despertado muita reflexão, né, ao colocar lado a lado essas duas abordagens e metodologias, é o fato de que a abordagem de Direito e Políticas Públicas, desde lá do CLUN e até agora, com a professora Maria Paula, o professor Ivan, que é meu co-orientador, e outros aqui no Brasil, parece ter um foco maior, né, ou um pouco maior, nas políticas públicas e nas áreas sociais, né? Então, os programas de ações governamentais interessados em intervir sobre a distribuição de renda depois da distribuição primária, né, em que o mercado já deu conta ali de fazer uma primeira divisão de recursos e oportunidades, e o Estado vem a tentar reequilibrar ou mitigar as desigualdades geradas pelo mercado. E, pela minha percepção, que eu não sei se está correta, os autores do Law and Political Economy têm se dedicado mais à distribuição primária da renda, né? Então, como a concorrência, lei de propriedade intelectual e outras formas de regulação dos mercados, né, que não são naturais, são desenhados pelo próprio Estado, então mais preocupados com o Estado regulador. E eu acho que seria muito, né, interessante essa aproximação para mostrar como esse duplo papel do Estado na distribuição, né, que, primeiro, ao regular, acaba criando condições para exacerbar desigualdades, e depois, com outro braço, tenta reequilibrar. Então, dentro do próprio Estado, parecem ter funções aí que estão antagônicas, que estão dúbias. Existe essa disputa e talvez pessoas que estão preocupadas com redistribuição estejam muito interessadas nas políticas públicas e deveriam olhar mais para a parte regulatória que forja essa distribuição primária da renda, né? E eu acho que essa aproximação seria muito bem-vinda. Então, trazer um pouco do LPP para o LPI, um pouco do LPI para o LPP, sim. Eu tenho tentado, com muita humildade, sabendo das minhas limitações, juntar essas pontas, porque acho que seria algo muito promissor e algo assim que tem muito a ser feito nesse campo. Mas, enfim, uma provocação, né, não é exatamente uma pergunta. Obrigado, desculpe se eu me alonguei. Boa tarde. Eu trabalho dentro de um mandato na LESP e eu vejo muito o processo legislativo acontecendo. E, além dessa ascensão do autoritarismo que a senhora falou, eu gostaria de saber como a gente pode favorecer uma política de Estado, porque, no Brasil, embora a gente tenha essa crescente do autoritarismo, a gente tem uma divisão muito forte de política de governo e política de Estado, e isso reflete muito nas políticas públicas. E eu gostaria de saber como essa LPP poderia favorecer essa política de Estado mais fortalecida, assim, dentro principalmente, processo legislativo municipal e estadual, né? A União, eu acho que é diferente um pouco, porque ela engloba mais, mas, principalmente, estadual e o municipal, ela tem essa divergência muito grande de gestão. Então, eu vou fazer uma política pública até a minha gestão, para o próximo candidato não ser favorecido com ela. E eu gostaria de saber como esse estudo empírico pode ter esse resultado. Bom, muito obrigada. Deixa eu só fazer os comentários, senão a gente perde. Fazer um rápido comentário ao que disse o Frederico, porque ele... Como é que é seu nome? Mispa. Eu acho que ele, inclusive, pode ter uma conexão com a sua pergunta. Seu comentário é muito interessante. De fato, são olhares diferentes, né? Você tem grupos e eu não sei se a gente pode dizer que as comunidades epistêmicas e esses congressos, eles têm um papel, as revistas têm um papel de formar, produzir referências comuns.
preocupações comuns, selecionar estudos comuns e depois, de uma maneira incremental, há um reforço. Quando a gente consegue ter certas linhas definidas, os pesquisadores vão trabalhando sobre elas e vão trazendo densidade, trazendo profundidade. Então, pode não haver, talvez, uma rivalidade entre as duas linhas, mas são perspectivas distintas. Na abordagem de direito e políticas públicas, e por isso dá a oportunidade de comentar a questão do middle level range, eu, há um tempo, identifiquei que se pode trabalhar e você pode ter um olhar focado ou no nível macro, no nível das macropolíticas, ou no nível chamado meso-institucional. E eu escolhi como prioridade, não só para mim, mas para os trabalhos que eu orientei, que a gente entendesse como funcionam os programas estruturantes. Porque havia muito estudo para entender uma ação judicial e eu entendo que aí a gente perde, se você ficar num estudo muito granular e muito focado, você perde uma visão mais abrangente que vai te permitir relacionar fenômenos. Então, foi com esse critério que eu dei prioridade para entender os sistemas de saúde no Brasil, a organização do sistema de educação e alguns temas específicos, por exemplo, o tema da formação de professores, por exemplo, o tema da educação profissional. Também dei prioridade para entender o tema do sistema de assistência social, para entender essas grandes estruturas. Mas elas têm uma característica que, se de fato elas, num certo sentido, são reformistas, porque elas são limitadas e elas querem trabalhar dentro de um marco já dado de redistribuição econômica, por outro lado, elas podem ser profundamente transformadoras. Eu até interpreto a reação, nós estamos vivendo no Brasil, reações no campo educacional surpreendentes. Né? A guerra de costumes, a chamada guerra de costumes, está atacando a educação naquilo que a gente nunca imaginou que pudesse ser objeto de ataque. Por exemplo, o maior educador brasileiro, que é um símbolo para qualquer pessoa próxima da educação brasileira, o professor Paulo Freire, foi desacreditado, atacado, e isso não atende a objetivo nenhum. O que me faz pensar que, ainda que fossem muito limitadas as nossas políticas educacionais, elas estavam conseguindo algum avanço, e não era um avanço tópico e localizado, é um avanço capaz de perturbar estruturas. Então, eu quero, com isso, responder a sua provocação com outra provocação e dizer essa descrição de que os sistemas de seguridade social são limitados, ela também precisa ser vista com um pouco mais sob uma luz crítica. A emancipação educacional ela é muito mais poderosa do que pode parecer. Ela é muito mais ameaçadora do que pode parecer. Mas, sem dúvida, e aí os meus estudos mais recentes vieram realçando e enfatizando os aspectos mais macro. E aí, talvez, o LPI possa ter um interesse maior. Né? Embora eu, especificamente, não estude antitruste, mas eu acho que nós podemos estudar partidos políticos. Né? Qual é a relação com a reforma política, a reforma dos partidos políticos no Brasil, que é um sistema completamente diferente do americano, onde os partidos são pulverizados. Nós temos mais de 30 partidos políticos que efetivamente disputam e têm voz no processo eleitoral. Isso é completamente diferente do sistema bipartidário que, na prática, vigora nos Estados Unidos. Então, guardadas essas proporções, nós também podemos olhar para o macro e como o macro funciona. Por que eu preciso ter um governo progressista para impulsionar políticas de educação que poderiam seguir uma organização, né, cotidiana do seu funcionamento que não dependeria, teoricamente, da autoridade maior. Mas o que a gente vê acontecer é que a linha política da autoridade maior ela acaba incidindo sobre a política de educação, sobre a política de saúde. E, agora, respondendo a MISPA, comentando a observação da MISPA, essa linha política maior afeta, por exemplo, a política de segurança pública, que é uma das políticas mais centrais e mais angustiantes do Brasil hoje. Acho que o Brasil fez
avanços que são reconhecidos internacionalmente nesses 3 campos, saúde, educação e assistência social, são demonstrados por indicadores: aumento da expectativa de vida, redução da pobreza extrema, aumento de anos de escolaridade no ensino fundamental, aumento de anos de escolaridade na educação média. O Brasil tem uma série de indicadores que demonstram que houve um progresso nas políticas sociais. Quando nós olhamos, no entanto, para a política de segurança pública, o movimento foi o inverso. Foi o inverso. Nós estamos hoje numa situação talvez pior do que aquela que nós vivíamos no momento da Constituição de 1988. E são políticas basicamente cometidas ao Estado. Eu tenho, um pouco de cautela em rotular as políticas de Estado e de governo, porque eu tenho a convicção de que a política ela vai sendo construída. Ela, em geral, é lançada por um governo e, conforme os componentes e conforme o seu desenho institucional, conforme a sua base de sustentação política, ela consegue ultrapassar um governo, ultrapassa outro, e exatamente essas políticas que eu citei como exemplos fizeram isso. No caso da educação, a gente tem a política do Fundef, que é o Fundo de Equalização Financeira entre Estados e Municípios, que foi iniciada em 1996, quando era presidente da República Fernando Henrique Cardoso, sob um determinado partido de centro-direita, podemos dizer assim. Essa política foi continuada pelo seu sucessor, que era de centro-esquerda, dando origem ao Fundeb. Foi ampliado, passou a alcançar o ensino médio também. E continuou, e, surpreendentemente, essa política, que é uma política estruturante para a educação, ela foi confirmada sob o governo de Jair Bolsonaro, para uma surpresa geral do país. Em 2020, essa política foi transformada em política permanente, portanto, política de Estado, foi reforçada em termos de orçamento público e ela segue sendo uma política estruturante para a educação brasileira. Então, ela é claramente uma política de Estado, mas ela não nasceu política de Estado, ela nasceu política de governo. E ela foi ganhando aprovação de secretários dos estados, né? Temos que lembrar que o Brasil é uma grande federação, que tem 27 estados, 5.700 municípios. Então, é uma política estruturante que foi conseguindo aprovação de estados e municípios, foi conseguindo, né, esses secretários de estado, de municípios, de vários partidos, foram demandando a continuidade dessa política. E foi assim que ela se transformou em política de Estado. Hoje, ninguém imagina que virá um presidente da República e vai revogar e vai desfazer essa política estruturante. Da mesma maneira que aconteceu no campo da saúde, da mesma maneira que aconteceu no campo da assistência social. A pergunta que nós podemos nos fazer, e eu me faço, e eu estou até estudando essa matéria, é que se nós podemos tirar esse aprendizado para dar força e realizar um programa que está em lei, que se chama Sistema Único de Segurança Pública. É uma lei que foi criada copiando o que deu certo na saúde, copiando o que deu certo na assistência social e que, portanto, poderia dar certo na segurança pública. Mas por que ela não deu até hoje? Por que ela não teve êxito até hoje? Se é uma política que foi uma lei que foi aprovada em 2018, portanto, ela já tem 6 anos. Não deu certo até hoje, porque ela precisa de injunções políticas, porque ela precisa... E aí entra a questão da política positiva e a política normativa. Claramente, ela precisa de um trabalho científico prescritivo. Eu tenho circulado, tenho debatido esse assunto com várias pessoas. Aqui não basta, nós temos uma quantidade razoável de estudos, de observação, de estudos positivos no campo da segurança pública, que demonstram limitação na preparação dos policiais, que demonstram a correlação com os dados da vulnerabilidade social, né, piores indicadores de segurança pública, onde é maior a vulnerabilidade social. Temos, né, uma descrição que é conhecida de todos.
Mas quando a gente passa para um problema de políticas públicas, e aí, MISPA, em português a gente tem falado DPP, Direito e Políticas Públicas, e tem congresso DPP, tem rede DPP, nós estamos numa campanha para ampliar esse trabalho. Dos desafios dessa rede é tornar aceitável uma abordagem prescritiva relacionada ao direito. Aí talvez alguém diga, mas a gente até tem abordagens prescritivas, mas elas são essencialmente subjetivas e voluntaristas. Eu tenho um teórico, ou um juiz, ou um advogado do Estado que diz assim, eu sei o melhor a fazer é tal coisa. A melhor solução é essa. E aí ele prescreve, ele dá uma decisão judicial e determina uma conduta. Mas ele não tem formação, ele não consegue enxergar aquele problema em escala, ele está enxergando aquela demanda específica que está posta sob a decisão dele. Então, nós não podemos dizer que ele está usando os pressupostos da abordagem de direito e políticas públicas. Um desses pressupostos é exatamente a escala ampla dos problemas. Eu só chamo de política pública quando eu tenho um problema público que está envolvendo escala ampla, uma determinada população que está vivendo aquele problema. Então, precisa haver uma formação para quebrar essas duas barreiras. A primeira, de uma formação jurídica que é muito moldada pelo caso individual, pela situação subjetiva, e que não se habituou e não aprendeu a ver os problemas coletivos. Aliás, tem uma área em que isso já está bastante debatido, que é a área do processo judicial, com os processos coletivos, mas é sabidamente uma área onde impera a frustração, porque os processos coletivos não realizaram a sua promessa. Há poucas decisões coletivas que realmente impactam, num sentido positivo e progressista, a garantia dos direitos. E a segunda barreira que nós temos que romper, a primeira é essa, que na formação jurídica aprender a olhar os problemas pelo seu ângulo coletivo, e a segunda barreira é aprender a trabalhar de forma prescritiva. Mas de forma prescritiva, com essa estruturação das políticas públicas, não nos rendendo a um voluntarismo, a um individualismo, a soluções improvisadas, a fazer ao contrário, e aí faz todo sentido essa aproximação com os estudos empíricos em direito, nos habituarmos a ter fundamentação em estudos quantitativos, ter avaliações bem construídas de políticas públicas, ter comparação de experiências diferentes, em países diferentes, em municípios diferentes, por sua vez, baseadas em dados quantitativos. Isso tem tudo para melhorar a nossa gestão pública, para melhorar o atendimento a direitos. Por isso que essa conferência, esse encontro, é muito promissor, né? Quanto mais a gente tiver domínio dessas ferramentas teóricas e desses modelos de análise, quanto mais nós formos capazes de explicitar e de exteriorizar os nossos achados, mais nós vamos estar contribuindo para uma boa solução dos problemas públicos e para o fortalecimento da democracia, que é aquilo que mais nos interessa. Excelente, professora. Muito boa a sua provocação, sua palestra. E quando você falava, né, que a gente junta agora com essa fala final, no início, na primeira pergunta, das diferenças, da dificuldade que a gente tem de agregar as várias áreas de conhecimento, né? Realmente, um economista muitas vezes tem um ângulo que o jurista não tem, e o jurista tem um ângulo que o economista não tem. Mas eu acho que essa multidisciplinaridade ela é essencial, não só ao direito, porque, ao fim e ao cabo, o direito julga os conflitos da sociedade, e a realidade ela é multidisciplinar. Então, a gente pode, para fazer ciência, estar estanque ali em determinados, nessas aproximações da realidade, mas eu acho que, para o direito, é muito importante essa abordagem de estudos empíricos, essa abordagem com a economia e para a construção de políticas públicas baseadas em evidência. Porque, se nós não temos evidência, se nós... você acabou de falar algo bem interessante, né? No direito, vem aquela pessoa que pega e acha que vai resolver um problema com a canetada. E aí, quando você se utiliza dos ferramentais econômicos, dos ferramentais estatísticos, para entender que efeito aquela lei teve, que efeito essa decisão teve, fazer uma análise de impacto regulatório, uma análise de impacto legislativo de determinadas, né, de leis, de regulamentações, a gente pode melhorar e muito
a nossa intervenção e as políticas públicas. E no Brasil, olhando agora a reforma tributária, nós temos 36 anos de Constituição. Eu comecei minha carreira trabalhando com direito tributário e, desde aquela época, não só eu, né? Desde 1960, a gente já tinha Alfredo Augusto Becker falando do sistema disfuncional brasileiro. Quantos anos demoramos no Brasil para fazer uma pequena reforma tributária? Então, há algo errado, né? Há algo errado em como a gente está pensando o direito, como a gente está construindo as nossas políticas públicas. Se a gente realmente não observar, não se utilizar de falar que é o termo mais espancado aí no direito à economia de eficiência, né, de tentar agir com eficiência para a sociedade também, para o benefício coletivo, eu acho que a gente não avança no Brasil. Muito bom, muito obrigada. Eu vou pedir licença, fazer o último comentário, agradecer a professora Bianca, porque eu vou dar aula daqui a pouco e eu vou precisar sair em seguida. E amanhã nós vamos poder ter a oportunidade de conversar um pouco mais. Mas eu agradeço a sua pergunta, acho que ela é muito oportuna e eu vou usar como uma provocação para uma outra resposta, voltando ao tema da multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade ela pode ser um fator de abertura para o direito, porque ele olha para fora e vai aprender com outras realidades. Mas tem um momento que você precisa fazer o caminho inverso, porque o que acontece no direito? Embora se fale muito em interdisciplinaridade, e a regulação brasileira dos cursos jurídicos, são as chamadas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de direito, tem lá um tópico que fala em interdisciplinaridade. Mas eu acho indispensável você voltar a fazer o caminho de inverso para que as disciplinas tradicionais do direito se refaçam e se reelaborem a partir do aprendizado do contato com outras disciplinas. Porque, se isso não acontecer, os estudos interdisciplinares eles viram corpos estranhos no meio de uma linguagem que é predominantemente baseada nos cânones de cada disciplina, mesmo nas divisões internas ao direito. O direito constitucional segue os seus cânones, o direito administrativo segue os seus cânones. E se eles não fizerem um esforço para incorporar o aprendizado do contato com a economia, do contato com a ciência política, eles vão continuar repetindo, reproduzindo os seus cânones, e é por essa razão que nós temos o processo coletivo na legislação brasileira há mais de 20 anos e pouquíssima aplicação, porque aquilo continua sendo uma espécie de corpo estranho num funcionamento em que a mentalidade ainda é baseada nos conflitos interindividuais, as regras principais, a cultura, tudo ainda é o tradicional. E a gente tem aqui e ali ilhas de inovação que estão à margem desse processo. Então, o esforço agora é dialogar né, de volta para as disciplinas originais e provocar a sua reformulação. Mas isso é um desafio que todos esses magníficos pesquisadores, pesquisadoras, estudiosos farão aí nos próximos 2 dias. Eu termino desejando muito sucesso e muita luz para esses debates e espero poder depois dialogar com vocês. Obrigada. Obrigada, professora. Foi muito bom, sem dúvida. A gente ficaria aqui um bom tempo fazendo essa discussão, mas acho que ela recém começou a esquentar, né? Tem mais 2 dias pela frente. E bom retorno para a sua próxima atividade. Eu gostaria de convidar a todos para um coquetel que acontecerá no primeiro andar. Né? É no primeiro andar, sim. E muito obrigada a todos pela essa maravilhosa discussão que aconteceu aqui.